Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Pessoal, trouxe aqui uma partida que veio como sugestão aí do inscrito Claudionor Aparecido. Muito obrigado aí, Claudionor Aparecido Ritondali, que fez a sugestão aí dessa partida, que ela é realmente histórica pro Brasil, tá bom? E pro mundo também, por que não? E nessa partida quem está jogando de brancas aqui é o mestre internacional, o Antônio Carlos de Rezende, contra a Lígia Maria Abreu Carvalho. A Lígia Carvalho, eu vou comentar muito sobre os dois jogadores aí no final da partida, tá bom? Vamos dar uma olhada que é muito legal. Aqui o Antônio Carlos de Rezende abre a partida com o peão F4. Olha só a abertura Bird. Olha aí, apreciadores da abertura Bird. Temos D5 aqui no tabuleiro. Cavalo em F3, C5, então ali já vai ganhando espaço aí nas casas centrais. E3, cavalo em F6, bispo B5, cheque diretamente, cavalo C6 cobrindo. E aqui o Antônio Carlos parte para cima aí do cavalo de C6. Não se incomoda em mover duas vezes a mesma peça. Esse cavalo fica muito forte aqui em E5, protegido pelo peão da Bird, né? Então quem joga Bird adora essa configuração e aqui está ameaçando de fato capturar aqui em C6. A partida seguiu com dama C7, protegendo o ponto de C6, B3, G6, bispo B2, bispo G7, os bispos brigando aí pela longa diagonal de casas escuras. Temos D3, roque, bispo por C6, o cavalo não estava mais cravado, né? Então aqui o Antônio Carlos de Rezende gosta muito desse cavalo centralizado aqui em E5. Uma vez que as pretas deram roque, o cavalo de C6 ganha mobilidade, então o Antônio entrega aqui um dos bispos para continuar com o cavalo forte aqui em E5. Temos bispo por C6, B por C6 e aqui cavalo em D2 para dar apoio ainda aqui para o outro, né, um outro cavalo dando apoio aí em E5. A partida seguiu com o cavalo D7, aqui a Lígia se incomoda com esse forte cavalo do Antônio de Rezende. Temos cavalo por D7, bispo por D7, bispo por G7, rei por G7 e aqui roque. Finalmente aí no lance 13 e depois de algumas trocas o Antônio coloca aqui o rei em proteção e já ativa a torre aí para jogar. Temos E5, dama em E1, torre de A em E8, dama aqui em G3, E por F4, torre por F4. Por enquanto a dama está protegendo esse peão aqui na casa de E3. Temos dama em E5, ali já imediatamente parte para pressão para cima do peão de E3. Temos torre em E1 protegendo e dama aqui em C3, uma dama intimidadora aqui, atacando várias peças aqui do Antônio Carlos. A partida continuou com o cavalo em F3 e agora dama por C2. Ali já garantiu já um peão a mais, no entanto a posição é perigosa, porque ali já tem fraqueza nas casas escuras, né? As casas escuras aqui, o bispo é de casas claras, não consegue fazer muita coisa e as torres também não. No momento, a partida seguiu com torre em H4, F6, segurando aí a casa de E5 e agora dama em D6, né? Olha a dama se infiltrando aí pelas casas escuras, tá atacando agora o bispo. A partida continuou com torre em F7 pela Lígia, ela tem que ter frieza nessa hora. As peças aqui do Antônio Carlos estão entrando na posição, apesar do peão, as brancas, apesar de estarem aqui com o peão a menos, estão entrando aí na posição, né? Torre em A4 agora, um lance forte, um lance perigoso, ameaçando a captura lá em A7. Temos torre em E6 não dando tempo. Aqui ali já espertamente tenta tirar a torre daí. Tenta com a torre tirar a dama daí. A partida continuou com dama aqui em G3 e agora dama por D3. Ali já captura mais um peão. Tudo bem, tá caindo aqui em A7, mas o ponto todo é que ela tá fazendo uma forte pressão aqui em E3. A partida continua com torre por A7, torre por E3 e aqui então a Lígia já está com 2 peões a mais, 6 peões contra 4, sendo um peão passado aqui fortíssimo na coluna D. A partida continuou com torre aqui em F1. O Antônio Carlos tem algumas ideias aqui de ataque contra o rei adversário. G5, olha que legal essa ideia da Lígia, né? Então aqui a Lígia parte pro ataque mesmo aí na ala do rei, não vai ficar esperando não, contente com uma questão material aí. O ponto todo é que as brancas também têm um peão passado perigoso na coluna A, então ali já tem que fazer alguma coisa bastante ativa e ela segue com esse ataque na ala do rei com G5. A partida seguiu com dama em D6, mais uma vez aqui o Antônio Carlos explorando aí as fraquezas nas casas escuras, infiltrou a dama numa importante casa aqui de D6, existe uma pressão velada aqui em F6 e o ataque direto ao bispo de D7 e ao peão de C5. A posição é bem interessante. A partida continuou com torre E6 atacando a dama, dama por C5 recuperando pelo menos um peão e agora G4, olha só que legal ali já
entregou aí um peão, devolveu um peão, continua com um peão a mais e atacando. O cavalo vem para D4 atacando a torre. E agora dama em E3 cheque, rei em H1 e a torre de E que estava atacada. Aqui em E6 volta para E7 e aí tá todo mundo unido aí por enquanto, ali já está se segurando bem. A partida continuou com A4, esse é o perigo. O Antônio Carlos vai com o que ele tem de melhor aí na posição, que é esse peão passado. Segue rapidamente com o lance A4. A partida continuou com o rei em H8. Aqui que tá a beleza da história. O que está acontecendo? Tem altas coisas acontecendo na mente da Lígia e provavelmente na mente do Antônio Carlos também. Eu falo que uma partida de xadrez que a gente mostra é apenas uma, né, das milhares de partidas que se passam nas cabeças de ambos os jogadores, né? Então, por conta das variantes e tudo mais. Rei H8 tem uma ideia profunda. A Lígia está preparando algo especial aqui para o Antônio Carlos. A partida continuou com A5. O Antônio Carlos não desconfia de nada, segue avançando com seu peão passado. Mas agora chegou a hora do lance da Lígia. Se você quiser dar pause nessa posição e tentar encontrar um lance muito interessante aqui, vale a pena. E tentando tirar proveito aqui da posição do rei na fileira do fundo, né? Então eu espero que você tenha encontrado aqui o bonito lance aqui, dama em F2, olha só, né? Um lance que não só é uma armadilha, né? É claro que se a torre capturar, existe aqui sequência de checkmate com torre em 1, mas além disso a dama também está ameaçando capturar a torre, né? Então não é o tipo de armadilha que só funciona se o adversário capturar, né? Aqui também tem uma ameaça real na posição. A partida continuou com torre em A8 cheque. Agora o bispo cobre, bispo aqui em E8 cobrindo e torre em G1. Então aqui o Antônio Carlos, temeroso aí de todas essas ameaças da Lígia, joga a torre em G1, já defendendo também o ponto de G2, colocando a torre aqui protegida pelo rei. Vemos um rei acuado aqui, protegido por um pouco do seu exército aí. A partida continuou com torre em E1, botando pressão total, ameaçando torre por ou dama por com checkmate. A partida seguiu com torre por E8, então aqui o Antônio Carlos entrega, né, sacrifica aí a troca para se livrar das ameaças da Lígia. Torre por E8 cheque, torre por E8 e agora a dama por C6. Né, esse lance vem com o tempo sobre a torre, o peão passado também é algo perigoso, a Lígia tem que fazer alguma coisa em relação a isso. Torre de F em E7, dobrando as torres na coluna E, uma torre está protegendo a outra, temos cavalo em C2 e agora mais um lance forte aqui pela Lígia, um lance muito forte. O lance G3, olha isso, esse lance aqui visa complicar tudo, né? Tá ameaçando, inclusive sequência de checkmate aqui com dama por torre, né? Dama por torre seguido, por exemplo, qualquer lance aqui, tá vindo dama por torre, depois de rei por torre cheque e depois de cavalo por torre por E1 com checkmate, né? Então aqui G3 é um lance que exclama aqui da Lígia. O Antônio Carlos captura, portanto, esse peão e agora a gente vê o rei continua esmagado aqui, né? A dama tá dando, segurando todas essas casas também, o rei tá preso nesse corredor e a Lígia então tira proveito disso para fazer o lance de arremate. Se você também quiser dar pause nessa posição e tentar encontrar o lance de arremate da Lígia, vale a pena nessa posição como arrematar uma posição como essa. E eu espero que você tenha encontrado aí o lance da Lígia, o lance torre 5, Lígia faz esse lance aí e o mestre internacional Antônio Carlos de Rezende abandona aí a partida, né? Porque realmente aqui a grande ameaça é checkmate, não tem como evitar, né? Aqui o melhor que pode fazer ou é tomar aqui em F6, que está protegido, entrega a dama, ou tomar aqui a torre para postergar um pouquinho. O melhor que as brancas podem fazer é só postergar, né? Não dá para jogar G4, também não adiantaria. Dama H4 entregaria checkmate, né? G4 teria segurado a torre, mas teria aberto o caminho aqui para a dama com checkmate. Portanto, não há defesa, né? Depois aqui de torre 5, não há defesa para o checkmate, só dá para postergar realmente, jogando um lance como o dama por torre que não faz nenhum sentido. Por isso que o Antônio Carlos aqui de Rezende abandonou a partida. Vamos dar uma olhada no relatório aqui, olha só. Que maravilha, né? 96,6% de precisão aí para a Lígia e 71,2% para o Antônio Carlos de Rezende. Nos momentos cruciais, o Antônio Carlos não soube ali, né, na emoção, ali no psicológico, não soube encontrar os melhores recursos defensivos. É muito importante para um jogador saber se defender, além de saber atacar, né? E aqui o Antônio Carlos, nessa partida, não conseguiu encontrar os melhores recursos defensivos, né? Vamos dar uma olhada no tabuleiro. Onde é que foram aí esses principais pontos aí que o Antônio Carlos
poderia ter tentado alguma coisa diferente. Bom, nessa posição aqui, o Antônio Carlos veio com um cavalo em D4 atacando a torre. Uma outra ideia bastante ousada e bastante arriscada seria o lance cavalo H4, um lance, como eu falei, muito ousado, porque afinal de contas esse cavalo fica sem volta, né? Então aqui no máximo ele pode vir aqui para F5, mas por que essa ideia é interessante? Depois de um lance como, por exemplo, torre aqui em E5, tirando a casa de F5 aqui do cavalo, as brancas poderiam jogar aqui com dama em F2, dando mais um apoio aqui para o cavalo. Então, aparentemente, o cavalo que não teria mais casa, dá para brigar por essa casa. Depois de torre de E em E7, por exemplo, poderia seguir com dama C5, e depois de dama em E2, poderíamos ter torre por D7. Seria uma ideia bastante interessante. Depois de torre por D7, dama por C6... Qual que é a ideia, né? As brancas ficam com 2 peões passados e conectados. Esse cavalo virá para a casa de F5 e aí ficará, pois ele estará protegido aqui pela torre. A dama vai poder segurar essa diagonal de casas escuras e esses 2 peões fariam a festa, né? Então, por exemplo, depois de torre D8, cavalo F5, cheque, rei H8, dama B6, por exemplo, segurando essa diagonal e ainda com o tempo sobre a torre. Depois de torre D em F8 e A4, por exemplo, a gente tem uma posição bastante interessante, né? Aqui pelo menos o Antônio Carlos poderia brigar aí, né? As pretas, se souberem jogar bem e jogarem de forma precisa, uma posição como essa conseguem amenizar aí os ataques das brancas, tentar levar aí para um final e aproveitar o material a mais que tem, né? A torre aí pelo cavalo. Mas uma posição muito difícil de ser jogada, eu acho que daria boas chances aí pro Antônio Carlos, né? Então essa foi uma das posições aqui, talvez essa ideia mais ousada aqui com o cavalo em H4. Agora, o recurso defensivo que realmente ficou faltando aqui, aqui na posição, o Antônio Carlos, mestre internacional, faz a ideia de A4, que faz todo sentido, né? Aqui o Antônio Carlos, como eu falei, joga com o que ele tem de melhor aí, que é esse peão passado, né? Mas uma outra ideia aqui também seria explorar mais a casa de F5, aproveitar essa configuração aqui da dama e do rei e fazer um lance como torre por D7, né? Por enquanto o bispo está segurando essa casa, então de F5. Então torre por D7 faria muito sentido com a grande ameaça agora de cavalo em F5. Talvez o mestre internacional Antônio Carlos não quis ir para essa linha porque as pretas têm empate forçado aqui. As pretas teriam que jogar aqui o lance dama D3, né, atacando aqui a torre e segurando ao mesmo tempo a casa de F5. E depois de, por exemplo... né, então aqui, como a gente falou, né, as pretas não poderiam capturar a torre por conta de cavalo em F5. Então por isso a ideia de dama D3 e as brancas teriam que jogar rei G1 aqui defendendo a torre. E aí viria dama E3, rei H1, dama D3 e repetição, né? Se rei G1, dama E3, torre F2... a dama vem para E1 e também fica dano perpétuo. Então não tem como evitar aí essa sequência de empate. Eu acredito que o mestre internacional Antônio Carlos tenha visto essa variante e não tenha... ele preparou, né? Aqui ele provavelmente confiou mais na ideia do A4, que é uma ideia muito forte realmente. Mas enfim, essa era uma posição que levaria a igualdade para as brancas. E outra posição, aí sim, eu acho que faltou toda a diferença. Deixa eu explicar o rei H8, tá bom? Acho que é interessante explicar esse lance também, né? Aqui, a Lígia fez o lance rei H8 antes de jogar a dama F2. Qual que é a diferença? A diferença é que, se ela tivesse jogado dama em F2 diretamente, aqui o Antônio Carlos teria o lance cavalo em E6, dando um cheque e abrindo um descoberto aqui sobre a dama, né? Então, se bispo por E6, torre pode tomar a dama sem ter problemas na fileira do fundo. E se torre toma dama, ganhando material, tá? Então, por isso, rei H8, né? O lance que prepara o bote. Aqui, rei H8. E aí o Antônio Carlos, depois de A5, aí sim, dama em F2. Agora, depois aqui de torre A8, cheque. Bispo em E8, o Antônio Carlos, assustado, se recua todo, aí faz o lance do ouriço aqui, o lance, né, ele fica todo retraído aí, torre em G1, né? Então aqui, na verdade, uma outra ideia, uma outra possibilidade, seria um recurso defensivo aqui que seguraria para as brancas, seria o lance dama aqui em C1. Poxa, Rafael, mas esse lance não faz sentido. Eu acho que o Antônio Carlos deve ter considerado esse lance, mas tá pendurando uma peça e nem adianta jogar, né? Porque vai pendurar uma peça sem nenhuma compensação, então é melhor tentar outra coisa, tentar aí o que o Antônio Carlos realmente fez, que foi o lance torre G1, que pelo menos não pendura a peça, né? Na verdade, pessoal, olha como é o xadrez.
Dama C1 é um recurso defensivo sim, porque está vindo torre E1 na sequência. Então, por exemplo, dama em C1, depois de dama por D4, torre em E1. E aí sim está ameaçando torre por bispo, né? E não tem jeito de defender. Se essa torre defender, cai a outra torre, né? E aqui se joga torre por torre, dama por torre, com 2 ataques sobre o bispo e o bispo está cravado. Olha que interessante. E a dama não consegue proteger o bispo. Muito legal, né? Muito legal essa sequência, então traria bastante equilíbrio. Depois de torre F8, torre por E8, torre por E8, dama por E8, cheque e rei G7, a gente teria esse final aqui. Muito provavelmente com chances de empate aí. As pretas com um peão a mais, né? A Lígia teria um peão a mais aqui, mas dama dá muito cheque. Muito provavelmente a Lígia conseguiria... o Antônio Carlos conseguiria empatar essa partida aqui contra a Lígia, né? Então, muito legal. Esses foram os principais pontos, né? O erro crítico, então, realmente foi torre G1, dama C1, com essa ideia de deixar o cavalo e depois jogar torre 1, faria toda a diferença. Realmente é uma ideia bem sofisticada, não é muito tranquilo de encontrar isso no tabuleiro. Com a ajuda dos computadores fica muito mais fácil, né? Mas serve para mostrar como, na maioria das vezes, existem recursos, né? Basta... a gente que muitas vezes tem dificuldade de encontrar, mas os recursos estão ali, né? Em muitas vezes. Mas é isso, pessoal. Muito legal essa partida. A Lígia, então, a Lígia Carvalho, Lígia Maria Abreu Carvalho, foi tetracampeã brasileira, foi uma figura muito importante do xadrez brasileiro. Ela é tida aí como uma lenda, realmente, do xadrez brasileiro e também aí do sexo feminino. Representa muito bem, né, as jogadoras. Mas uma lenda do xadrez como um todo e uma partida aqui fantástica da Lígia, né? E o Antônio Carlos de Rezende, mestre internacional, muito conhecido, muito querido aí pela comunidade enxadrística. Então temos 2 gigantes aqui no tabuleiro, uma pérola aí da nossa literatura enxadrística brasileira e por que não mundial também. Tá bom, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado dessa partida. Muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço aí para todos vocês e até a próxima. Valeu!